começar nossa aula de hoje com uma pergunta que eu tenho certeza do que eu vou ouvir como resposta. Quando começa a história do Brasil? Aposto que vocês me responderiam: ora, professor, em 22 de abril de 1500, com a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral. Acertei? Pois é, a história do Brasil, ela não começa em 1500 e, por sinal, ela não começa deste lado do Oceano Atlântico. Ela começa lá do outro lado do oceano, na Europa, a partir de um episódio que nós chamamos de crise do feudalismo. É isso mesmo que você ouviu. E eu vou montar um raciocínio para fazer sentido o que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala a respeito da crise do feudalismo, nós estamos falando de um pacote de problemas ocorridos na Europa entre os séculos XIV e XV. E esse pacote de problemas, ele pode ser resumido, basicamente, em 4 situações. Aí você vai me dizer: professor, mas a nossa aula de hoje não é sobre o período pré-colonial? Sim, só que para nós entendermos as características desse período, é muito importante que nós conheçamos todos os antecedentes. Você vai perceber isso daqui a pouco. Mas vamos à nossa crise do feudalismo. Bom, quando nós falamos a respeito desse pacote de problemas, nós estamos falando, basicamente, das seguintes situações. Primeira situação: fome. Explico para vocês. Nesse período, nós vamos vivenciar um período de grandes chuvas. Essas grandes chuvas, elas vão acabar por reduzir a fertilidade dos solos e, por tabela, nós teremos uma diminuição na produção de alimentos. Essa situação vai fazer com que, como nós vamos ter muitas bocas para alimentar e pouca comida, os preços vão elevar-se, ok? Nós chamaríamos isso hoje de carestia ou inflação, como você prefira, ok? Nós sabemos que o clero, a nobreza e os burgueses são classes sociais que não sentirão os efeitos dessa inflação, os efeitos dessa alta de preços. Porém, o clero, a nobreza e a burguesia não são nem de longe a maioria da população europeia, sendo essa maioria composta por camponeses, por servos, por pessoas pobres, que não conseguirão alcançar esta elevação de preços e começarão a passar fome. Faz sentido? Vamos à segunda situação. Além da fome, quando nós falamos sobre a crise do feudalismo, nós também estamos falando a respeito de doenças. E aqui eu quero que vocês pensem assim: um corpo bem alimentado tende a ser um corpo saudável, mas a recíproca também é verdadeira. Um corpo mal alimentado tende a estar vulnerável para adquirir doenças. E nesse período, eu acho que vocês se recordam que nós temos destaque para uma doença chamada peste negra, que será responsável pela mortandade de 1/3 da população da Europa Ocidental. Tudo bem? Segundo fator que faz parte aqui desse pacote que nós estamos chamando de crise do feudalismo. A terceira situação que merece destaque é a volta das guerras. E quando eu digo volta, eu lembro a vocês que na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, o fim das invasões bárbaras no Ocidente provocou uma redução na quantidade de guerras, e essas guerras, elas voltam nesse contexto de crise do feudalismo, com destaque para a famosa Guerra dos 100 Anos, que envolveu
os reinos da França e da Inglaterra. De onde eu tirei esses 7, né? Vamos lá. Beleza. E aí eu quero que vocês pensem assim. Se nós considerarmos a fome, as doenças e as guerras, nós vamos chegar à conclusão que nós vamos ter uma redução considerável da mão de obra na Europa. Ok? E aí, eu lembro a vocês que este sistema de produção feudal, ele sobrevive exatamente do trabalho dos servos que pagam impostos aos seus senhores. Nesse caso, o clero e, nesse caso, a nobreza. Tá fazendo sentido? Ok. Então nós vamos pensar assim. Se nós considerarmos a fome, as doenças e as guerras, a gente pode pensar que esses 3 problemas, eles podem ser enquadrados no que nós chamamos de problemas econômicos. Porque essa redução considerável da mão de obra vai fazer com que eu tenha uma diminuição considerável na arrecadação de impostos. Faz sentido? Ok. O quarto fator importante que precisa ser mencionado é o que nós chamamos de crise do teocentrismo. Aquela visão de mundo que vigorou durante toda a Idade Média e que diz que tudo o que acontece de positivo ou negativo na vida das pessoas é vontade de Deus. Mas aí nós vamos pensar o seguinte: se tudo que acontece de positivo ou negativo é vontade de Deus, e nós estamos vivenciando um período de fome, um período de doenças, um período de guerras, a gente reza, implora, põe joelho no chão e a solução não aparece, das duas uma. Ou Deus me odeia, o que não é muito lógico, não é muito racional, eu acho que você concorda comigo, né? Afinal de contas, ele é o Criador, nós somos a criatura, e não faria o menor sentido Deus nos odiar tanto a ponto de ser o responsável por esse período infindável, né, de fome, doenças e guerras. Ou eu venho sendo feito de besta, eu venho sendo trollado pela igreja por praticamente 1000 anos, que é exatamente o período de duração da Idade Média e é o período em que vigorou esta visão de mundo teocêntrica, ok? Então, por tabela da crise do teocentrismo, por consequência da contestação desta visão de mundo, nós teremos o enfraquecimento do setor da classe social que fala de Deus para a sociedade. E quem seria esse setor? Quem seria essa classe social? O clero. Tudo bem com o raciocínio por enquanto? Beleza. Bom, diante de todos esses problemas, e principalmente diante da crise, da forma como eu interpreto o mundo à minha volta, eu acho que você concorda que nós precisamos de uma nova mentalidade. Nós precisamos de respostas, nós precisamos de soluções para esses problemas e tantos outros que compõem esse pacote de problemas que nós estamos chamando de crise do feudalismo. Correto? E é neste sentido que eu quero que vocês entendam por que será organizado, por sinal, nesse mesmo século XIV, um movimento intelectual e artístico conhecido como Renascimento Cultural. Vamos entender? Vamos lá. Esse movimento, ele é um movimento que vai se estender entre os séculos XIV e XVI. E eu queria que vocês percebessem que não é coincidência o fato de este movimento se iniciar justamente no século XIV. Por quê? Quando é que nós temos o início da crise do feudalismo? Não é exatamente no século XIV? Então, a
partir de quando nós precisamos de respostas? A partir de quando nós precisamos de soluções? A partir de quando nós precisamos resolver esses problemas? A partir do século XIV. Então faz todo sentido este movimento se iniciar no século XIV e se estender enquanto durar a crise. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de renascimento cultural, é importante nós pensarmos o seguinte: o que é renascer? Renascer seria retomar, ok? E neste sentido, este movimento, ele vai retomar, ele vai valorizar a cultura da antiguidade clássica e a partir disso, nós teremos uma mudança na visão de mundo. Até porque a visão de mundo que nós tínhamos até então está sendo severamente contestada. Lembram disso? Ok. Então, o renascimento cultural, retomando a cultura da antiguidade clássica greco-romana, ele vai tirar Deus, Theo, do centro do universo, e no lugar deste Theo, nós teremos o antropocentrismo. Aí você vai dizer assim: professor, nesse caso, esse movimento, ele é um movimento ateísta? Eu lhe respondo: de maneira nenhuma, ok? Os homens do renascimento cultural, chamados humanistas, eles são, em geral, deístas. Nós não negamos a existência de Deus. As nossas críticas são contra a igreja e não contra Deus, ok? É importante que isso seja dito porque vai interferir diretamente no funcionamento aqui do Brasil a partir da chegada dos portugueses. Mas a gente chega lá, volta para cá. Bom, eu acho que você concorda comigo que quando a gente explica tudo através da vontade de Deus, nós não precisamos de respostas. A resposta está pronta. Por que choveu? Por vontade de Deus. Por que eu me curei de uma doença? Por vontade de Deus. Ou seja, eu acho que você concorda comigo que quando a resposta das minhas perguntas sempre são Deus, eu não preciso desenvolver conhecimento. Você concorda? Então, nesse sentido, eu quero que você pense o seguinte: a partir do momento que eu coloco o homem no centro do universo, mesmo que eu não deixe de acreditar em Deus, mesmo que eu continue me vendo como criatura, mesmo que eu continue acreditando que Deus me criou, mesmo que eu continue acreditando que Deus criou o mundo, eu não vejo mais Deus como resposta para tudo o que acontece no dia a dia. Principalmente porque eu entendo que ao me criar, Deus me deu livre-arbítrio. Faz sentido? Beleza. Então, se agora eu vou atrás de respostas lógicas, racionais, se agora eu vou utilizar a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, para desenvolver conhecimento, eu gostaria que vocês pensassem da seguinte maneira: a partir do momento que nós colocarmos o homem como centro do universo, nós vamos começar a ter essas respostas, nós vamos começar a ter as soluções para os problemas gerados pela crise do feudalismo. Então é muito importante nós pensarmos o seguinte: a partir do momento que eu coloquei o homem no centro do universo, eu passei a ter a produção, o desenvolvimento do conhecimento. Muito mais do que eu tive durante o período da Idade Média, ok? E esse conhecimento, ele irá se desenvolver em duas vertentes. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês fazerem aí as anotações, os post-its. Vamos lá. Esse conhecimento que se desenvolve a partir do momento que eu coloco o homem no centro do universo, ele vai se desenvolver em duas vertentes. Eu terei o desenvolvimento do conhecimento empírico, que é o conhecimento adquirido a partir das minhas experiências,
E eu terei o desenvolvimento do conhecimento científico, que é aquele conhecimento que eu posso provar por meio da aplicação de um método científico. Tudo bem? E como eu disse a vocês, a partir do momento que eu tiver o desenvolvimento deste conhecimento, eu começarei a ter as minhas respostas. Eu começarei a ter as soluções dos meus problemas, ok? E é neste sentido que eu quero que vocês pensem que estas respostas, estas soluções farão com que a mudança de mentalidade trazida pelo renascimento cultural, o antropocentrismo, vai acabar tendo dois desdobramentos muito importantes para a história mundial e que vão nos trazer para a história do Brasil, tá? Do que é que eu estou falando? A primeira situação é a expansão marítima e a segunda situação é a reforma protestante. Explico o que eu quero dizer. Veja bem, ainda há pouco eu falei para vocês que se nós pensássemos na fome, nas doenças e nas guerras, nós poderíamos considerar que esses três fatores, eles são resumidos como problemas de ordem econômica. Lembram disso? E eu também falei, ainda há pouco, que quando eu começo a criticar o teocentrismo, eu não estou deixando de acreditar em Deus. As minhas críticas, elas se referem diretamente à Igreja Católica. Então eu acho que você concorda comigo que essa crise do teocentrismo, ela pode ser entendida como problemas religiosos. Ok? Então nós temos basicamente duas situações para resolver. Nós temos problemas econômicos e nós temos problemas religiosos. Faz sentido? Ok. É neste sentido que eu quero que vocês pensem assim, ó. Para resolver os problemas econômicos, nós teremos o surgimento de um movimento conhecido como grandes navegações ou, se você preferir, expansão marítima. E para resolver os problemas religiosos, eu terei um movimento conhecido como reforma religiosa ou reforma protestante, como você preferir chamar. Mas aí, alguém pode me perguntar assim, professor, por que para resolver os problemas econômicos eu vou precisar da expansão marítima? Explico. Lembrem que em casa eu tenho a redução da fertilidade dos solos. Lembre que em casa eu tenho a diminuição da produção de alimentos, o que dificulta eu garantir minimamente a minha subsistência. Se eu não estou conseguindo garantir sequer a minha subsistência, você acha que eu tenho excedentes em quantidade para a prática do comércio? Não tenho, tá? Então, se eu não tenho a solução do meu problema em casa, pelo menos a princípio, eu vou ter que buscar a solução do meu problema fora. E é neste sentido que os conhecimentos produzidos a partir do renascimento cultural irão desdobrar-se no episódio que nós conhecemos como expansão marítima. Principalmente pelo fato de que a partir do renascimento cultural e do desenvolvimento do conhecimento, vai cair um mito que foi muito utilizado, que foi comprado, tomado como verdade ao longo de todo o período da Idade Média. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da ideia, da concepção de que a Terra era plana, ok? Acontece que os novos conhecimentos geográficos que foram desenvolvidos nesse contexto
passam a afirmar que a Terra não é plana, coisa nenhuma, que a Terra é redonda e achatada nos polos, mais ou menos no formato de uma laranja. Acredito que na geografia a gente utiliza o termo geóide, não é isso? Beleza. Então, se a Terra é plana, opa, ela não é plana. Se a Terra é redonda, eu posso pensar assim, ó. Vamos lá. Terra plana tem início e fim, certo? Então, se eu sair navegando por aí, se eu sair andando por aí, vai chegar um momento que eu vou cair nas extremidades. Concorda? Tinha até aquele mito, né, que se a gente chegasse na ponta do mundo, nós iríamos cair na boca de monstros, né, que estariam ali preparados para nos devorar. Pois é aquele lance, né? O conhecimento quebra mitos, ok? Então, se a Terra não é plana e sim redonda, não existe essa possibilidade de eu cair na boca de monstros, não existe essa possibilidade de eu chegar ao fim do planeta, certo? E mais ainda, se essa Terra é redonda, eu acho que você concorda comigo que eu posso contorná-la da maneira que eu quiser, ó. Posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, ó. Posso fazer assim, ó, do jeito que eu achar mais conveniente, do jeito que eu achar melhor. Concorda comigo? Beleza. Então, neste sentido, nós teremos dois países da Europa Ocidental mergulhados, como vários outros nesses problemas, que serão os pioneiros desse processo de expansão marítima, tá? Quem serão estes países e por que eles serão pioneiros? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Pioneiros da expansão marítima. Vamos lá. Quem são esses países? Bom, acredito que a resposta dessa pergunta é simples, né? Os pioneiros da expansão marítima são Portugal e Espanha. Nessa ordem, por sinal. E aí você me pergunta assim, professor, o que Portugal e Espanha têm que os outros países da Europa, que também estão mergulhados nessa crise, não têm? Bom, eu te explico. Eu tenho pelo menos 3 respostas para essa pergunta, tá? Primeiro, Portugal e Espanha já são países unificados, tá? Isso é muito importante. Inclusive, meus amores, vai uma dica para vocês, tá? Antes de eu me desenvolver economicamente, sempre eu vou precisar primeiro estar organizado politicamente, tá? Eu tenho várias situações ao longo da história, seja do Brasil, seja a história geral, que estão aí para comprovar isso, tá? Para eu me desenvolver economicamente, primeiro eu preciso estar organizado politicamente, ok? Vou te dar 3 exemplos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos lá. Primeiro, a expansão marítima, né? Portugal e Espanha são os pioneiros exatamente por já estarem unificados quando iniciam esse processo. Itália e Alemanha só se industrializam no contexto da segunda revolução industrial pós seus processos de unificação, ok? Então você percebe o seguinte, ó, primeiro eu me organizo politicamente, depois eu me desenvolvo economicamente. Aí vai o terceiro exemplo. A Inglaterra primeiro vivenciou as revoluções inglesas, primeiro consolidou a monarquia parlamentar para depois iniciar o seu processo de revolução industrial. Tranquilo? Então não esqueçam essa dica. Primeiro eu me organizo politicamente, depois eu me desenvolvo economicamente, tá? Então, primeira resposta da pergunta. Por que Portugal e Espanha são pioneiros do processo de expansão marítima? Porque ambos são países unificados, ok? Aí você vai me dizer assim, professor, nesse caso, qualquer um dos dois poderia ter começado, né?
Mais ou menos, porque Portugal se unificou primeiro, né? Mas vamos nós. Uma outra situação que explica por que Portugal e Espanha são pioneiros nesse processo é o fato de que os dois países têm uma excelente localização geográfica, tá? Ambos são países litorâneos, portanto, esta localização geográfica privilegiada, ela vai facilitar o desenvolvimento das viagens marítimas de ambos os países, ok? E a terceira resposta dessa pergunta, inclusive que explica por que Portugal sai na frente da Espanha, é a existência de conhecimentos náuticos. E aqui eu quero fazer um comentário com vocês, tá? Vejam bem. É muito usual, ao invés de colocar aqui, ó, conhecimentos náuticos, nós falarmos a respeito da escola de Sagres, tá? Porém, meus amores, as novas literaturas já contestam a existência da escola de Sagres como uma escola convencional da maneira que nós entendemos. 4 paredes, um quadro, uma sala de aula, o professor explicando, os alunos fazendo avaliações. A nova historiografia, ela já contesta a existência desta escola física, ok? Porém, é inegável que Portugal contava com os melhores, os maiores profissionais ligados à questão das navegações do mundo nesse contexto, ok? Então essa escola de Sagres, que pode não ter existido, provavelmente não existiu no sentido literal, ela existe sim no sentido do acúmulo de conhecimentos náuticos por parte dos portugueses. Então a soma desses 3 fatores vai fazer com que Portugal e Espanha sejam pioneiros no processo de expansão marítima e dos dois, Portugal, por ter essas 3 condições primeiramente, é que vai iniciar o processo. Tudo bem? Beleza. Porém, gente, eu gostaria que vocês também pensassem o seguinte. Vejam, a Terra é plana? Bom, os conhecimentos produzidos me dizem que não. Tudo bem. Porém, por ora, estas afirmações, elas são apenas no campo teórico, ok? Eu preciso ainda colocar em prática esses conhecimentos produzidos para ver se de fato esta teoria se aplica, ok? Por isso o medo de navegar se distanciando a princípio do litoral. É por isso, meus amores, que quando os portugueses iniciarem esse processo de expansão marítima, esse processo se inicia no ano de 1415, a partir da tomada da cidade de Ceuta, que se localiza no norte da África, ok? E nós vamos perceber que a partir da tomada de Ceuta, os portugueses vão contornar o chamado périplo africano, tá? Que se você preferir, você pode chamar litoral africano de boaça, que a gente está falando da mesmíssima coisa, ok? Mas, ao navegar pelo litoral africano, com o objetivo de chegar ao Oriente, com o objetivo de chegar a Calicut, com o objetivo de chegar às Índias para ter acesso a especiarias, tecidos e metais preciosos, os portugueses perceberam que o continente africano poderia, mesmo não sendo o objetivo inicial da expansão marítima, ajudar a começar, pelo menos, a resolver os problemas dessa crise, tá? Como assim, professor? Vamos lá. É assim, ó. Vejam bem. No litoral africano, os portugueses perceberam a possibilidade de extrair, de utilizar pelo menos 3 recursos, tá? Que seriam os seguintes. Vamos lá. Primeiro, no litoral africano existem metais preciosos, tá? Vou lhe dar um exemplo. Existe um país que de vez em quando tem jogado aí a Copa do Mundo, chamado
Gana, ok? Gana, antes de se chamar Gana, era conhecida pelos portugueses como Costa do Ouro, ok? Costa é sinônimo de litoral, não é assim que diz a geografia? E do ouro por motivos óbvios, ok? E eu lembro a vocês que na Europa nós temos uma escassez de metais preciosos exatamente porque nós temos a dinâmica comercial comprometida pela crise do feudalismo. Outra situação, lembrem-se que nesse contexto que nós estamos analisando, está em vigor o mercantilismo. E dentro do mercantilismo, nós medimos a riqueza de um país a partir da quantidade de metais preciosos acumulados. Isso tem o nome metalismo, ok? Então, lógico que o objetivo da expansão marítima era chegar à Ásia. Mas, se eu tenho metais preciosos na África, por que não explorar? Faz sentido? Vamos nós. Uma outra situação é que o continente africano, ele pode fornecer solos férteis. Lembrem-se do seguinte, as grandes chuvas, elas não são um fenômeno mundial. As grandes chuvas, elas são um fenômeno Europa Ocidental. Então, se o continente africano não vivenciou as grandes chuvas, por tabela, o continente africano não sofre com a redução da fertilidade dos solos. Faz sentido? Logo, eu poderia utilizar os solos africanos para ajudar a resolver o meu problema da fome. Ok? E mais ainda, lembra que eu mencionei mais cedo que a fome, as doenças e as guerras reduziram consideravelmente a quantidade de mão de obra disponível na Europa? Pois é, ao chegar ao continente africano, os portugueses irão encontrar uma infinidade de tribos, ok? Que vivenciam guerras intertribais e os povos vencidos nessas guerras acabam se tornando escravos prisioneiros de guerra. Então pensa comigo, em casa eu preciso de mão de obra. Na África existem escravos. Por que não comercializar esses escravos e trazê-los para compensar aquela redução de mão de obra trazida pela fome, pelas doenças e pelas guerras? Faz sentido? Ok. Então, o que nós vamos perceber são os portugueses instalando neste litoral africano, neste périplo, fortes e feitorias. E aqui eu tenho um detalhe muito importante para comentar com vocês. Vejam bem, quando a gente conversa sobre o período pré-colonial, se vocês observarem, nós vamos encontrar essas características da mesma forma que nós estamos encontrando aqui no litoral africano. Nossa, professor, que coincidência! Não é coincidência, filho. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma das características do renascimento cultural é exatamente a valorização do conhecimento adquirido por meio da experiência. Então, quando nós tivermos no Brasil a construção de fortes e feitorias no litoral, é porque os portugueses já tiveram uma experiência com essa prática no litoral africano. Então, se nós já temos uma experiência e ela foi bem sucedida, por que não repeti-la? Faz sentido? Vamos lá. Deixa eu dar um outro spoiler para vocês, por sinal das nossas próximas aulas de História do Brasil. Vocês sabem por quê que quando começar o período colonial, os portugueses vão escolher a produção da cana-de-açúcar ao invés de escolher um outro produto agrícola para ser produzido no Brasil? Também pelo fato de eles já terem a experiência da produção desse gênero no litoral africano e nas ilhas atlânticas. Sacou? Por isso, meus amores, que eu estou fazendo questão de, antes de nós conversarmos sobre o período pré-colonial propriamente dito,
nós conhecermos todos esses antecedentes, porque você vai ver que vai facilitar muito a sua vida para você compreender as características do período pré-colonial. Mas a gente chega lá. Vem comigo que ainda tem coisa aqui para a gente colocar nesse raciocínio. Bom, então percebam o seguinte. A tomada de Ceuta, ela é um feito português, ok? Navegar pelo périplo africano, por ora, é um feito português, tá? Uma dúvida que sempre surge. Professor, eu posso dizer então que o continente africano ele vai começar a ser colonizado pelos portugueses nesse contexto de século XV? Não, pessoal, tá? Vejam bem. O continente africano ele só vai ser efetivamente colonizado no contexto do século XIX, tá? A partir da Segunda Revolução Industrial, dentro de um episódio que nós conhecemos como imperialismo, neocolonialismo ou partilha afroasiática, ok? Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Tranquilo? Vamos voltar à nossa análise. Lembra que eu falei mais cedo que os pioneiros da expansão marítima são Portugal e Espanha? Pois é, por ora, tudo que eu mencionei para vocês, até então quem fez foi Portugal, certo? Beleza. Professor, cadê a Espanha? Bom, gente, a Espanha, ela vai sair depois para o seu processo de expansão marítima, pelo fato de que a Espanha só vai conseguir alcançar esta unificação, que eu falei que é um fator importante para que a gente possa iniciar o processo de expansão marítima, no ano de 1492, quando os espanhóis conseguirem expulsar definitivamente os mouros, os muçulmanos presentes ainda na Península Ibérica, a partir de um episódio chamado Tomada de Granada, ok? Granada é uma cidade da Península Ibérica que era o último reduto muçulmano na península, ok? Quando os espanhóis conseguirem expulsar definitivamente esses mouros, esses muçulmanos, aí sim conclui-se o processo de unificação da Espanha e a partir desta unificação a Espanha pode se lançar ao seu processo de expansão marítima. Ok, meus amores? E é exatamente neste sentido, e por sinal neste mesmo ano, que vai acontecer a famosa expedição de Cristóvão Colombo, ok? E nós sabemos que esta expedição organizada pelo Colombo vai trazer os espanhóis para a América. Parênteses. Lembrem-se que o objetivo do Cristóvão Colombo era o seguinte. Lembra que eu mencionei mais cedo que os novos conhecimentos geográficos afirmavam que a Terra não era plana e sim redonda? Então Colombo pensou mais ou menos o seguinte, se a gente está saindo aqui da Europa, contornando o périplo africano, passando aqui do Cabo das Tormentas, com o objetivo de chegar a Calicut, na Índia, na Ásia, o que nós estamos fazendo é mais ou menos isso aqui, Concorda comigo? É como se eu estivesse fazendo assim, Beleza. Aí ele pensou o seguinte, bom, se a Terra é redonda, como o pessoal está dizendo, eu posso partir do mesmo ponto. Só que ao invés de fazer assim, eu faço assim, Navego para o Ocidente, dou a volta e chego no Oriente. Faz sentido? Foi essa a ideia dele. Só que, quando ele navega para o Ocidente para chegar no Oriente, ao invés de chegar à Índia, que era o objetivo, ele acabou chegando à América. Inclusive, amores, é por esse motivo que os nativos do continente americano são chamados de índios. Quando Cristóvão Colombo chegou ao continente americano, ele acreditou ter chegado às Índias. Por isso, chamou os nativos de índios. Ok? Mas vamos lá. O fato é o seguinte, gente. Quando a gente analisa esse processo de expansão marítima, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Olha só. As viagens portuguesas e, posteriormente, as viagens espanholas fizeram com que os europeus
passassem a ter contato, passassem a ter acesso direto a pelo menos 3 continentes. Bora pensar. Primeira tomada de Celta, né? Onde é que fica Celta? Norte da África. Beleza. Na sequência, o Cristóvão Colombo vai chegar à América. Ok? E por fim, o Vasco da Gama, navegando novamente, representando a coroa portuguesa, vai completar o processo de expansão marítima, chegando à Ásia, chegando a Calicut, tá? Então, vamos mais. Ó, então a expansão marítima, ela linkou, ela conectou, ela integrou a Europa com a África, a América e a Ásia. Tudo bem? Então guarda isso aí, que eu quero que você pense o seguinte. Olha só. Se nós fizemos estas descobertas, eu acho que os seus respectivos descobridores vão se sentir donos dos territórios, das rotas que eles descobriram, que eles estabeleceram. Faz sentido? Então, deixa eu apagar aqui esse raciocínio para continuar montando um outro para você. Vamos lá. Só organizar esse quadro aqui para a gente continuar a nossa análise. Vamos nós. Bom, a partir destas descobertas, principalmente a partir da descoberta da América, em 1492, Portugal e Espanha precisam sentar para conversar e definir o que é de quem a partir destas descobertas. E eu acredito que vocês se recordem que o acordo firmado entre Portugal e Espanha para definir o que é de quem é o famoso Tratado de Tordesilhas, certo? Assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1494. Ei, professor, 1494, a gente está chegando muito próximo do ano de 1500. Exato, pessoal, estamos já chegando lá. Tenha um pouquinho de paciência que a gente já chega. Vamos lá. Então assim, ó, quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, a gente está falando, pessoal, e é muito importante que vocês se atentem para esse detalhe, não da divisão da América, tá? Nós estamos falando da divisão do mundo ultramarino, ok? É importante que se diga isso. E olha como faz sentido. As viagens não levaram os europeus à África, à América e à Ásia? Pois é. Então não faria sentido dividir a América e deixar a África e a Ásia fora desta divisão, fora desta partilha. Concorda comigo? Então assim, ó, quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, a gente está falando da divisão do mundo ultramarino, ok? É importante que isso fique claro. E, logicamente, a América está inserida nesta divisão. Tranquilão? Beleza. E aí eu quero comentar com vocês o seguinte. Quando eu coloco aqui, ó, que a expansão marítima levou os europeus à África, à América e à Ásia, eu vou colocar as datas não porque vocês precisem decorar, mas porque as datas elas são muito importantes para que nós consigamos fazer a contextualização. Vocês vão ver que ao longo do nosso trabalho, vocês vão ficar feras com essa questão da análise de datas e vocês não vão precisar decorá-las, mas vocês vão usar as datas como aliadas na hora de fazer as questões, seja do nosso material, seja de vestibulares passados para treinar, seja da própria prova que a gente vai se submeter daqui a algum tempo. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. A presença portuguesa no continente africano, ela se inicia em 1415, como eu falei para vocês anteriormente, ok? A chegada dos espanhóis à América
com a expedição do Cristóvão Colombo é em 1492 e a chegada do Vasco da Gama a Calicut acontece em 1498, beleza? Eu até costumo brincar com a galera que até na história o Vasco é vice. Olha só, primeiro o Cristóvão Colombo chega à América, segundo o Vasco da Gama chega a Calicut. Mas vamos lá, vejam bem. O que eu quero que vocês percebam é que com o Tratado de Tordesilhas assinado em 1494, a Espanha ela já vai começar direto o processo de colonização do que coube a ela como colônias no continente americano. Por quê? Olha só. Quem é que conseguiu navegar ali pelo litoral da África? Portugal, ok? O que a Espanha tem até agora? Nada. Ela só tem a América, que foi o que coube a ela pelo Tratado de Tordesilhas, ok? Então, no caso espanhol, nós vamos ter o início imediato desse processo de colonização, ok? Os portugueses não. Qual é o objetivo de Portugal quando inicia o processo de expansão marítima? O objetivo é a Ásia. O objetivo é Calicut. E perceba você que em 1494 nós ainda não concluímos o percurso. Faz sentido? Então, o que é que vai acontecer? O Tratado de Tordesilhas vai dividir o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha, ok? Portugal tem um pedaço do continente americano que é sua posse, ok? Mas Portugal não vai se preocupar inicialmente em vir tomar posse deste território, porque o objetivo é chegar à Ásia e nós ainda não fizemos isso. Faz sentido, meus amores? Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos entender o seguinte. Mais tarde, no ano de 1500, os portugueses vão se interessar pelo território que coube a eles pelo Tratado de Tordesilhas, porque esse território vai passar a ser invadido, ok? E eu explico para vocês por quê. Vejam bem, olha só, pensa aí comigo. O Tratado de Tordesilhas não dividiu o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha. Mas eu pergunto, a crise do feudalismo, ela ocorre só na Península Ibérica ou ela é um fator, um fenômeno que acontece a nível de Europa Ocidental? Europa Ocidental, correto? Então, nesse caso, existem outros países europeus que também têm a necessidade de áreas coloniais para, a partir da exploração desses recursos, eles solucionarem os seus problemas em casa na Europa. Faz sentido? Então, é por este motivo que quando a gente vier aqui para o período pré-colonial, nós vamos falar das invasões inglesas, das invasões francesas, das invasões holandesas. Por quê, meus amores? Porque o Tratado de Tordesilhas excluiu todo mundo. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo ultramarino somente entre Portugal e Espanha. Faz sentido? Mas a gente chega lá. Bom, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a questão da Reforma Protestante, para vocês entenderem todo o processo que vai trazer esses europeus para cá, para o continente americano, os portugueses mais especificamente para o Brasil, e por que nós teremos o Brasil organizado do jeito que ele será organizado a partir do momento que iniciar o seu processo de colonização. Vamos lá? Bom, basicamente, meus amores, a Reforma Protestante, ela é um movimento que se inicia na Alemanha a partir das 95 teses defendidas por Martinho Lutero e suas críticas, à Igreja Católica. E essa Reforma Protestante é um processo que vai fazer com que nós tenhamos o surgimento de pelo menos 3 novas igrejas ao longo do século XVI na Europa, tá? Vamos lá. Quais que serão essas igrejas? Vamos nós.
Inicialmente, nós teremos a igreja luterana na Alemanha. Posteriormente, nós teremos a igreja calvinista na Suíça e depois se espalhando para a França. E por fim, nós teremos a igreja anglicana na Inglaterra, ok? Então percebam o seguinte, pessoal, o surgimento dessas três novas igrejas permite aos cristãos europeus novas éticas, novos valores, novos princípios religiosos. Olha como faz sentido. Lembra que eu falei que o renascimento cultural, ele não vai fazer com que nós deixemos de acreditar em Deus? Lembra que eu falei que quando a gente coloca o homem no centro do universo, a gente apenas não atribui mais a Deus a responsabilidade dos fatos, mas nós continuamos sendo deístas? Lembra que a nossa crítica é em relação à igreja e não a Deus? Pois é. Então, quando surgem essas novas igrejas, existe para os cristãos europeus pelo menos três novas possibilidades de se relacionar com Deus que não sejam necessariamente por intermédio da Igreja Católica. Faz sentido? E é claro, pessoal, que a Igreja Católica vai perder uma infinidade de fiéis a partir do surgimento dessas igrejas e ela não vai ficar de braço cruzado vendo isso acontecer. É claro que a Igreja Católica vai dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo, certo? E a resposta dada pela Igreja Católica neste sentido será exatamente a organização do que nós chamamos de contra-reforma ou, se vocês preferirem, reforma católica, tá? Deixa eu tirar aqui o meu planeta redondo daqui. Deixa eu tirar aqui os fortes e feitorias e os três continentes. E vamos nós. Bom, quando nós falamos sobre a contra-reforma, nós temos três situações básicas que merecem menção nesse momento, tá? Que são as seguintes. Primeiro, quando a gente fala da resposta dada pela Igreja Católica ao surgimento dessas novas igrejas e da perda de fiéis pela qual a Igreja Católica vai passar, a gente vai falar de medidas como, por exemplo, nós teremos o surgimento da chamada Companhia de Jesus, tá? Os membros da Companhia de Jesus, que podem ser chamados de jesuítas ou inacianos, se vocês preferirem, eles terão a missão de se espalhar pelo mundo, ok? E catequizar os nativos dos continentes por onde a expansão marítima estiver levando os europeus. A ideia é compensar a perda de fiéis que nós tivemos na Europa a partir da conversão dos nativos dos continentes americano, africano e asiático, principalmente do continente americano, que neste contexto irá se tornar colônia da Europa. Tudo bem? Uma outra medida tomada pela Igreja Católica a partir da Reforma Católica ou Contra-Reforma, como você preferir, será exatamente a criação do Index Librorum Prohibitorum, tá? Que significa relação de livros proibidos aos cristãos, ok? Todo cristão que se preze neste cenário é proibido de ler livros que contenham ideias, que contenham conhecimentos desenvolvidos pelo renascimento cultural. Vou dar dois exemplos para vocês de personas não gratas que não devem estar presentes nas bibliotecas de nenhum cristão que se preze no contexto que nós estamos analisando. Galileu e Copérnico, ok? Por conta da descoberta da teoria, né, que a Terra
ela gira em torno do Sol e não o contrário, né? Esses dois aí vão passar a ser personas não gratas para a Igreja Católica. Tranquilo? E você, como cristão, pelo menos cristão católico, não deve ter acesso a esse tipo de ideia. Ok? Uma terceira situação muito importante de ser mencionada é o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, ou, se você preferir, do Tribunal da Inquisição. Ok? E aí você vai me perguntar assim, professor, beleza, de que maneira tudo isso tem a ver com a história do Brasil? Bom, lembra que nós começamos a nossa aula de hoje com essa pergunta? Quando começa a história do Brasil? Vejam, percebam vocês, pessoal, que este cenário que nós estamos vivendo na Europa, inicialmente uma crise, posteriormente o surgimento de um movimento intelectual que traz uma nova visão de mundo, os desdobramentos desta nova mentalidade com as grandes navegações e com a Reforma Protestante vão interferir diretamente aqui. Por quê? Veja bem, lembra que eu falei que quando o Tratado de Tordesilhas fosse assinado, a Espanha ia já cair dentro dos seus territórios coloniais e Portugal ainda não? Pois é. Eu também mencionei para vocês que como Portugal não inicia imediatamente o processo de colonização dos seus territórios coloniais aqui na América, eu falei que esses territórios seriam invadidos, ok? Então o que acontece é o seguinte, olha só, em 1498, como eu coloquei ali, os portugueses vão finalmente conseguir alcançar o seu objetivo, que é chegar à Índia, beleza? Levando em consideração que o território estava sendo invadido aqui na América e que eles já haviam conseguido chegar ao seu objetivo, os portugueses vieram para cá em 1500 tomar posse do seu território. Ok, gente? E aqui, muito provavelmente, eu vou quebrar uma aula muito bacana que vocês tiveram no 6º ano do Ensino Fundamental 2, quando a tia disse assim, olha, o Pedro Álvares Cabral, ele estava indo para as Índias, mas daí uma maresia soprou sobre as velas da sua embarcação e ele, sem querer, veio para cá, para o Brasil. Filho, presta atenção. Se em 1494 nós temos a divisão do mundo ultramarino e os portugueses sabem que ganharam um pedaço da América, como é que eles não sabiam que existia o nosso território? Para com isso, tá? Isso é fake news. Não pega corda, tá? O que aconteceu no ano de 1500, que é o ano que a gente considera que começa a história do Brasil, foi nada mais, nada menos do que a tomada de posse do território que hoje nós conhecemos como Brasil pelos seus donos, segundo o Tratado de Tordesilhas, para que o território não fosse perdido para invasores. Sacaram? Porém, meus amores, lembrem do seguinte, os portugueses acabaram de chegar ao seu objetivo, que era Calicut. Então, o foco português nesse contexto continua sendo o Oriente. Eles só vieram tomar posse do território para não perder para os invasores. É exatamente por isso que, diferente do que vai acontecer com a chamada América Espanhola, colonizada de imediato pelos espanhóis, no caso do Brasil, nós vamos viver um período pré-colonial. Ou seja, antes de o Brasil ser efetivamente colonizado, nós teremos um período que antecede esta colonização, ok? Que é exatamente o período que se estende de 1500, o ano da descoberta, que eu estou dizendo para vocês que não é descoberta coisa nenhuma, é tomada de posse, até o ano de 1530, tá? E esses primeiros 30 anos, eles têm algumas características que o definem, tá?
A primeira dessas características, gente, é um relativo abandono do território, ok? E aqui eu quero fazer um comentário muito importante com vocês sobre isso. Vamos lá. Imagine que você tem um crush, um namorado, um peguete, um marido, enfim, imagine que você tem aí alguém que você divide a vida. Beleza? Vamos lá. Imagine que esse alguém está fazendo um intercâmbio. Imagina que esse alguém está estudando para um concurso. Imagina que esse alguém é acadêmico do curso de medicina, de direito, de odonto, de engenharia, ok? E que esse alguém tem uma rotina muito ocupada e esse alguém não consegue ver você todos os dias. Pergunta: você está abandonado? Você está abandonada? Bom, a resposta da pergunta é a seguinte: se vocês não se veem nunca, sim. Se vocês se veem de vez em quando, pouco, mas se veem, você não está abandonado, você não está abandonada, você está relativamente abandonada, você está relativamente abandonado. Concorda comigo? Então veja, trazendo para cá, professor, então nesses primeiros 30 anos, não tem presença portuguesa no Brasil? Pelo contrário, tem. Só que nós não temos a mesma presença que nós vamos passar a ter a partir de 1530, e esta presença portuguesa, nos primeiros 30 anos da nossa história, não tem como objetivo, não tem como finalidade iniciar um processo de colonização propriamente dito. Ok? Por quê? Porque as atenções portuguesas ainda estão voltadas, ainda estão direcionadas para o Oriente. Beleza, pessoal? Por isso que nós temos um relativo abandono deste território. A gente vem, toma posse, garante que nós não vamos perder esse território para os invasores, mas a gente continua focado no nosso objetivo. Beleza? Vamos lá. Uma outra característica desse período é o envio de expedições, tá? E neste contexto, nós vamos ter dois tipos de expedições que serão enviadas para cá. O primeiro tipo de expedições é o que nós chamamos de expedições de reconhecimento, tá? Nessas expedições, pessoal, basicamente, nós temos como objetivo identificar potencialidades, tá? A gente precisa saber se existem recursos neste território que possam ser explorados a fim de resolver os problemas que nós vivemos na Europa, nesse caso mais especificamente em Portugal, tá? Então deixa eu colocar aqui para você. Essas expedições de reconhecimento têm como objetivo identificar potencialidades. Ok? Esse é o primeiro tipo de expedição que nós contaremos no período conhecido como período pré-colonial. Beleza? E essas expedições de reconhecimento, elas vão encontrar um recurso muito valioso, que é o pau-brasil, que daqui a pouco a gente vai conversar a respeito. Ok? Porém, além das expedições de reconhecimento, nós também vamos ter as expedições guarda-costas, tá? E aqui eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Veja bem, esse guarda-costas, pessoal, não é no sentido que nós conhecemos, tipo, por exemplo, o professor Rafael, quando sai em público, ele anda de guarda-costas. Não é nesse sentido, tá? Esse guarda-costas tem a seguinte função. Esse costa aqui, ó, na geografia, ele é sinônimo de litoral, certo? Eu não falei para vocês que o nosso território ele será invadido? Pois é. Por onde entram estes invasores? Pelo litoral. Lembrem que a costa brasileira, lembrem que o litoral brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Então o que vai ser a ideia dessas expedições guarda-costas? A ideia dessas expedições, gente, é fechar a porta. É impedir a entrada, é impedir a presença desses invasores, tá? Então eu quero que vocês pensem assim, ó. O que são expedições guarda-costas? Expedições guarda-costas são expedições guarda-litoral.
Faz sentido? A ideia é blindar o nosso litoral e impedir a presença desses invasores. Ok, belezinha, vamos nós. Bom, como eu disse a vocês, as expedições de reconhecimento, elas vão identificar praticamente de cara uma riqueza, um recurso, uma potencialidade do nosso território, que é exatamente o pau-brasil. Beleza? É importante salientar, pessoal, que o pau-brasil, ele vai ter basicamente duas finalidades para os portugueses, tá? A primeira finalidade é a utilização da madeira para a fabricação de embarcações, para a fabricação de pisos, para a fabricação de móveis, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Você que conhece o Teatro Amazonas, que conhece o interior do Teatro Amazonas, eu tenho partes do piso do Teatro Amazonas que foram confeccionadas com pau-brasil. É uma madeira muito resistente e muito bonita, por sinal. Ok? Primeira finalidade. Segunda finalidade, a tinta, que vai ser utilizada para atingir tecidos, papiros e afins, ok? Aliás, meus amores, o nosso país ele vai ser batizado de Brasil exatamente por conta da presença deste recurso, né? Que tem uma tinta cor de brasa, cor de fogo, um vermelho laranjado bonito, né? E é exatamente por conta disso que o nosso país vai ser batizado de Brasil mais tarde. Tudo bem? Vamos lá. Sobre a extração do pau-brasil, pessoal, é muito importante fazer alguns comentários com vocês. Por exemplo, lembrar, pessoal, que o pau-brasil ele não é uma atividade agrícola, tá? É muito comum, quando nós vamos fazer questões de vestibular, a gente falar sobre ciclos econômicos. E aí eu dou para vocês logo uma dica de cara sobre isso. Se a primeira atividade econômica realizada no nosso território foi a extração do pau-brasil, então a gente vai pensar assim, ó, a sequência de atividades econômicas será extrativismo, pau-brasil, agricultura, açúcar, extrativismo, mineração, agricultura, café, extrativismo, borracha. Faz sentido? Extrativismo, agricultura, extrativismo, agricultura, extrativismo. Beleza? Guarda isso aí. Você vai perceber que ao longo das nossas aulas, esses ciclos econômicos vão aparecendo e eu faço o TBT para vocês a respeito dessa dica. Tranquilão? Primeiro comentário importante. Segundo comentário importante, gente. Imagine você o seguinte. Imagine que eu descobri, lá na salinha de história, a existência de petróleo. Beleza? Vamos lá. Vamos imaginar que eu descobri a existência desse recurso por meio de um aluno que, sem querer, bateu no piso e quando ele bateu no piso, espirrou petróleo para cima. Pergunta, de quem é esse petróleo? É meu ou é do aluno que descobriu o recurso? Bom, se essa linha de história é minha propriedade e o recurso foi descoberto na minha propriedade, o dono do recurso, obviamente, sou eu. Faz sentido? Então vou fazer uma pergunta boba para você. De quem é o pau-brasil existente no Brasil? Ora, prof, que pergunta? É de Portugal, né? Exatamente, tá? E isso tem um termo técnico que define, estanco régio, tá? O que significa estanco? O termo estanco significa monopólio, tá? Então veja bem, Portugal possui o monopólio sobre a extração e comércio de pau-brasil. Prof, tá escrito monopólio régio. É, gente, esse régio vem de rei. O rei não é um representante do Estado? O rei não é um representante da coroa? Então, o pau-brasil é monopólio do rei, monopólio do Estado, monopólio da coroa portuguesa. Faz sentido? Tudo bem? Beleza. Então eu pergunto para vocês, se o pau-brasil é monopólio de Portugal, quem é que pode fazer a extração do pau-brasil?
Aposto que você pensou, professor, que pergunta boba. Portugal. Você está certo. Ou quem Portugal permitir fazer esta extração. Concorda comigo? Então veja bem, o que nós vamos perceber é o seguinte: esse processo de extrativismo do pau-brasil, ele vai acontecer por meio da iniciativa privada, tá? Esse extrativismo, essa extração, irá ocorrer por meio da iniciativa privada. E eu vou explicar para vocês a lógica disso. Funciona assim. Lembrem-se, meus amores, que nós estamos analisando um contexto onde lá na Europa nós vivenciamos a crise do feudalismo. Então, o Estado português, ele não está em condições e nem tem interesse de tirar recursos do bolso para poder investir na extração deste recurso. Então, o que vai ser o combinado? A iniciativa privada, que neste caso são os burgueses, os comerciantes, terão o direito de extrair esse recurso em troca de uma porcentagem dos lucros serem repassados para a coroa portuguesa, serem repassados para o Estado português. É uma forma, é uma alternativa, é uma estratégia que o Estado utiliza para não precisar investir ou não precisar fazer grandes investimentos e ainda assim morder uma fatia considerável dos lucros dessa atividade econômica. Faz sentido para você? Tudo certo? Tudo bem? Então, vamos nós. Bom, uma outra situação muito importante ao se comentar em relação a isso é que este pau-brasil, ele vai ser utilizado, ele vai ser extraído por meio de uma prática que nós chamamos de escambo, tá? E aqui eu quero fazer um comentário com você. Veja bem, é muito comum questões de vestibular trazerem a seguinte pegadinha, que eu costumo chamar de te peguei lesa. A extração do pau-brasil era feita a partir da utilização da mão de obra escrava. Pelo amor de Deus, nunca caia nessa pegadinha, ok? O pau-brasil era extraído a partir da prática do escambo, tá? Que significa troca direta de produto por produto, ok? Deixa eu colocar aqui, troca direta de produtos. Aí alguém poderia dizer assim, prof, vai começar a sacanagem. Os portugueses vão trollar os índios, eles vão oferecer bugigangas, quinquilharias em troca desta madeira valiosíssima. Gente, nunca mais digam isso, tá? Vem cá, olha só. Eu não coloquei aqui para você que o escambo é a troca direta de produtos? Então veja, se é uma troca, os índios toparam trocar o pau-brasil pelas quinquilharias. Mas eu queria que você percebesse que quem diz o valor que as coisas têm é o dono da coisa. Você quer ver uma coisa? Veja bem, se eu perguntasse assim para você, quanto minha esposa, quanto minhas filhas, quanto minha família vale para vocês? Provável, vocês me responderiam, professor, não conheço sua esposa, não conheço suas filhas, portanto, elas não têm valor nenhum para mim. Deixa eu me vingar agora. Você não, vocês são importantes. Mas sua família também não tem o menor valor para mim. Por quê, pessoal? Porque quem diz o valor das coisas é o seu dono. Então veja, quem é que diz qual é o valor do pau-brasil? São os índios? Os índios praticam uma economia capitalista? Não. Os índios comercializavam o pau-brasil, seja a madeira, seja a sua tinta? Não. Eu até costumo brincar com a galera que os índios usavam o pau-brasil, ó, para se encostar, para fazer canoa, para fazer fogueira. Então vejam bem, na cabeça do índio, o leso
o abestalhado, como a gente diz aqui no nosso estado do Amazonas, são os portugueses, que estão trocando esses produtos tops, raros, aqui na América, por árvore. Árvore tem de quilo nessa floresta aí. Você tá entendendo? Agora inverte o jogo. Na cabeça dos portugueses, essas bugigangas, essas quinquilharias que tem de quilo na Europa, não tem valor nenhum. Mas o pau-brasil, que lá na Europa não tem, altamente lucrativo. Então perceba, gente, ninguém enganou ninguém. Nós fizemos literalmente uma troca. Mas eu pergunto para você, quem escreveu a história do Brasil? Os índios ou os portugueses? Portanto, quem saiu de otário? Você entendeu? Bacaninha? Então assim, ó, é uma troca, gente, literalmente, tá? Os índios não foram forçados, os índios não foram obrigados, tá? Inclusive, nessa parte do conteúdo, eu faço questão de mostrar para você o seguinte, olha só. Não existe de forma nenhuma escravidão no Brasil do período pré-colonial, tá? Nós só vamos ter escravização tanto dos índios quanto dos africanos assim que iniciar o período colonial, tá? Ou seja, nós só vamos ter escravidão no Brasil a partir de 1530, tá? Antes de 1530, pessoal, nem pensar em escravidão, tá? Mesmo porque, meus amores, os portugueses ainda nem vão se estabelecer de fato. Então eles vão precisar da ajuda desses índios que conhecem o território para se estabelecer. Não é inteligente eles já saírem escravizando, matando, esfolando, estuprando as índias, porque daí eles não vão conseguir se estabelecer, eles não vão conseguir a ajuda dos índios para isso. Faz sentido? Então assim, ó, este escambo, esta troca não se utiliza de mão de obra escrava, tá? Os índios fazem a extração do pau-brasil e carregam essas toras até as embarcações portuguesas porque querem, ok? E eles trocam esse trabalho pelas quinquilharias portuguesas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos nós. Uma outra característica desse período é o estabelecimento de fortes e feitorias no litoral. E eu acho que faz total sentido se nós pensarmos assim. Olha só, o território não vinha sendo invadido? Pois é. Você concorda que o nosso litoral é muito grande? Então, eu acho que só as expedições guarda-costas, elas não dariam conta de fechar o nosso litoral para os invasores. Pensa comigo. Imagina que a extensão do quadro é a extensão do litoral. Perceba o seguinte. Imagina que eu sou aqui, ó, uma embarcação de uma expedição guarda-costa. Ó, enquanto eu estou guardando essa parte aqui, ó, perceba que todo o litoral está aberto. E é claro que eu vou voltar. Mas quando eu voltar para vigiar essa parte aqui, ó, aquela outra lá vai ficar aberta. Faz sentido? Então só as expedições guarda-costas elas não seriam suficientes para impedir a entrada, a presença desses invasores no nosso litoral. Para somar com essas expedições guarda-costas, estão sendo instalados os fortes, ok? Com o objetivo de fazer o controle de entrada e saída de pessoas, tá? Eu vou colocar aqui para vocês controle de acesso. Tá? A ideia é que os portugueses consigam ter controle sobre quem entra e quem sai do território, para assim impedir a presença de pessoas indesejadas. Beleza? O que seriam as feitorias? Vamos lá, anotem aí para vocês. Feitorias, meus amores, seriam armazéns. Ok? Até porque, gente, eu quero que vocês pensem assim, ó. As viagens que são feitas, elas não são feitas de forma rápida,
né? Nós não temos ainda as embarcações com a tecnologia que nós temos hoje. Então, por exemplo, uma embarcação portuguesa chegou aqui no Brasil segunda-feira de manhã, às 6 da manhã, um exemplo, os caras não vão voltar para Portugal segunda-feira, meio-dia, né? Essas embarcações, essas pessoas vão ficar por aqui meses, talvez até ano, né? Então, até que essas embarcações voltem para Portugal, aonde é que nós vamos armazenar os recursos? Aonde é que nós vamos analisar os produtos que serão enviados para Portugal? Nos armazéns, nas feitorias. Faz sentido, meus amores? Tudo bem? Bom, mesmo com as expedições guarda-costas, mesmo com os fortes, o nosso litoral é muito grande. E ainda assim, nós ainda continuaremos tendo a presença destes invasores, tá? Aqui nós temos um termo técnico, incursões, tá? Que significa exatamente invasões. E aí alguém diz assim, poxa, professor, por que você não escreveu logo invasões? É só para dificultar a minha vida? Não, é porque as questões de vestibular, elas não vão amenizar para você, certo? Elas vão trazer termos técnicos. Então eu preciso que você se habitue com a utilização desses termos. Meu trabalho é exatamente facilitar a tua vida, te explicar o que significa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Sobre essas invasões, é importante salientar que nós vamos ter dois tipos de invasores no nosso litoral, tá? Nós teremos os piratas e nós teremos os corsários. Prof, tem diferença? Tem, pessoal. É assim, ó. O pirata, ele é um ladrão que rouba por conta própria, tá? O corsário, ele é um ladrão que rouba, que saqueia a mando da coroa, ok? Deixa eu colocar aqui para você. Saques a mando da coroa. Que coroa, prof? Bom, aí depende, pessoal, tá? Se esses piratas e corsários são ingleses, franceses e holandeses, majoritariamente, então essa coroa pode ser a Inglaterra, pode ser a França, pode ser a Holanda ou qualquer outra coroa ou qualquer outro estado europeu que tenha essa prática aqui no território português na América. Tudo bem, meus amores? Então assim, ó, sem querer dar spoiler do nosso próximo encontro, mas já dando, por que a partir de 1530 nós vamos ter um início efetivo do processo de colonização? Vamos pensar. Bom, quando foi que o Vasco da Gama chegou a Calicut? 1498, certo? Beleza. Chegando a Calicut, os portugueses vão passar a ter acesso direto a especiarias, tecidos e metais preciosos, ok? E vão começar a trazer esses produtos, vão começar a trazer essas mercadorias para serem comercializados, tanto em Portugal quanto com os vizinhos da Europa. Beleza? Só que, se a gente for parar para pensar, a partir de 1530, a gente tem aí 32 anos que esses produtos eles já circulam na Europa. O que significa dizer que a procura e a oferta já estão mais ou menos equilibradas, ok? Então o que nós vamos perceber a partir de 1530? O lucro obtido pelos portugueses com o comércio de especiarias na Europa, ele vai começar a declinar, tá? Agora vejam, não entendam errado. Eu não estou dizendo para vocês que o comércio de especiarias vai deixar de ser lucrativo. Eu estou dizendo para vocês que ele vai começar a ser menos lucrativo do que ele era antes. Deu para você sacar? E aí, juntando a fome e a vontade de comer, os portugueses vão pensar assim, ó, o lucro dos produtos orientais já não é o mesmo. O nosso território colonial na América continua sendo invadido, mesmo com o envio das expedições guarda-costas e da construção de fortes. Então, o que nós precisamos fazer? Iniciar efetivamente o processo de colonização. É por este motivo que a partir de 1530 nós vamos sair do período pré-colonial e vamos entrar no período colonial propriamente dito. Mas isso, apesar de não ser uma minissérie,
são cenas dos próximos capítulos. Beleza, meus amores? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Beijo no coração.